Chegamos hoje ao final de mais uma etapa de estudo da Palavra de Deus nesta igreja. Estamos encerrando hoje mais uma série de mensagens em mais um livro precioso das Escrituras Sagradas. Chegamos hoje à conclusão do livro de Eclesiastes. Então abra comigo uma última vez em Eclesiastes capítulo 12, para a leitura dos versículos 8 a 14. Eclesiastes capítulo 12, versículos 8 a 14. E ao encontrar o texto bíblico, vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme é registrada no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 8 a 14. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, damos-te graças por chegarmos ao final de mais um livro das Sagradas Escrituras, por tudo que ouvimos e aprendemos, Senhor, nessas semanas de reflexão e meditação nas palavras de Eclesiastes. Ó Senhor, que terminemos esse período menos confiantes em nós mesmos e na sabedoria deste mundo, e mais confiantes e dependentes da Tua sabedoria, da Tua graça. Mais uma vez suplicamos a Ti, Senhor, instrui-nos no santo temor do Senhor. Guia-nos pelo Teu Espírito, dirige-nos pela Tua santa palavra, para que em tudo possamos trazer maior honra, glória e louvor ao Teu nome nesta terra. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Segundo dados da ferramenta de pesquisa Google Books, existem aproximadamente 130 milhões de livros já publicados nas mais variadas línguas ao longo da história da humanidade. E podemos acrescentar a esses milhões de títulos os milhares e milhares de novos títulos que são publicados a cada ano. Isso quer dizer o seguinte, jovens, vocês que ainda têm mais tempo de vida: se vocês jovens lessem um livro por semana, pelos próximos 50 anos, vocês alcançariam a marca da leitura de 2.600 livros lidos. O que significa que para cada livro que você terá lido ao final dos próximos 50 anos, você terá deixado de ler outros 50 mil livros existentes. O que esses números mostram? Que é simplesmente impossível nós abrangermos todo o conhecimento
jamais alcançado e registrado pela raça humana na história. Bem, não bastasse isso, estima-se que, em média, a produção de textos via e-mail, mensagens de texto e mídias sociais alcance a incrível marca de 3,6 trilhões de palavras, o que corresponde mais ou menos a 36 milhões de livros publicados a cada dia no mundo. Só somando os textos que nós mandamos e recebemos por e-mail, por mensagem de texto e nas mídias sociais. Portanto, nós vivemos na era da avalanche da informação, que nos mantém constantemente ocupados com as notícias mais recentes e as atualizações dos nossos contatos virtuais. Mas segundo um autor cristão, Tony Rank, em seu livro 12 maneiras em que o seu smartphone está mudando você, nosso problema não reside apenas no excesso de informação que nós consumimos, mas na pobreza de informação que nos visita todo dia, que nos cerca no nosso dia a dia. Ou seja, o nosso apetite insaciável por novidades nos leva a consumir uma avalanche de textos, mensagens, vídeos, GIFs, memes e toda sorte de distrações e diversões, sem que saibamos, porém, o propósito e o sentido da nossa busca desenfreada por esses estímulos. Nos tornamos uma geração viciada em informação, viciada em comunicação instantânea, pelo simples desejo de nos sentirmos conectados, pertencentes ao mundo que não entendemos inteiramente, mas que cada vez mais vai perdendo seu sentido, seu propósito. Não sabemos por que nos comunicamos tanto neste admirável novo mundo digital, mas não conseguimos parar de consumir e de consumir mais e mais informação. Bem, para onde nós podemos ir a fim de encontrar, então, sentido para este mundo, propósito para a nossa vida, sabedoria para navegar este mar de informação e desinformação que nos cerca todos os dias? E como temos proposto já há várias semanas aqui na Catedral, por incrível que pareça, o melhor caminho para saber como viver sabiamente no início desse século 21 reside nas palavras antigas do livro de Eclesiastes. Ao chegarmos à conclusão deste livro, nós ouviremos pela última vez, primeiro, a descrição de Eclesiastes do problema deste mundo, está aí no versículo 8 do capítulo 12. Em seguida seguiremos para os bastidores de Eclesiastes e descobriremos como este livro foi confeccionado, ouviremos o processo e o propósito do registro desse livro nos versículos 9 a 12. E por fim fecharemos com os versículos 13 e 14, a declaração do princípio fundamental para vivermos sabiamente neste mundo. Então hoje o nosso passo a passo será o problema deste mundo, o processo e o propósito deste livro e por fim o princípio fundamental para vivermos sabiamente nesta terra. Vamos seguir assim a nossa reflexão, voltando para o versículo 8 de Eclesiastes 12. Abrimos aqui na conclusão do livro e ouvimos mais uma vez o grande refrão do livro. Qual é o refrão de Eclesiastes? Você já deveria saber a essa altura. Tudo sem sentido, nada faz sentido. Ou em outra tradução, vaidade, tudo é vaidade. Foi assim que o livro começou, lá no capítulo 1, versículo 2, e é assim que o livro termina, no capítulo 12, versículo 8, formando uma espécie de moldura. Tudo que preenche o livro, entre o seu início e o fim, serve de evidência
para corroborar esta afirmação, de que nada, de fato, faz sentido neste mundo. Então, se você conseguir recordar comigo algumas dessas evidências nesta noite, algumas das lições já aprendidas, você poderá também concordar que nada ficou de fora. Tudo que Eclesiastes avaliou neste mundo debaixo do sol realmente não faz sentido. Buscar sentido, por exemplo, no acúmulo de conhecimento, não faz sentido, porque quanto mais você estuda o mundo e conhece a respeito do mundo, mais você desencanta com este mundo, mais você encontra o desprazer de saber por que o mundo vive como vive. Se você buscar sentido no acúmulo de prazer, isso tampouco faz sentido, pois nenhum prazer neste mundo pode nos satisfazer completamente, sejam riquezas ou conquistas pessoais, seja status e reconhecimento, bebidas e fanfarra, nada disso preenche a nossa alma completamente e permanentemente. Se você buscar por sentido no trabalho árduo e na recompensa do seu trabalho, bem, você também verá que isso não faz sentido, porque tudo que você constrói e acumula nesta vida, você terá que deixar para trás, e sabe-se lá o que vai acontecer com tudo que você deixar para trás. Se você buscar por sentido no acúmulo das riquezas, isso também não fará sentido, porque assim como as riquezas vêm, elas vão, e sempre será necessário um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de riqueza, para você encontrar a tão sonhada felicidade. Em suma, nada neste mundo nos trará plena satisfação nesta vida, seja o patrimônio mais bem construído e protegido, ou o portfólio de investimentos mais equilibrado e planejado, seja a formação acadêmica mais conceituada, ou o currículo profissional mais bem elaborado e sofisticado, seja o programa de milhagem mais rodado e bem aproveitado, seja a página do Facebook mais visitada e curtida, o canal de YouTube mais monetizado ou o perfil de LinkedIn mais atualizado. Nada disso lhe preencherá plenamente. Em nenhuma dessas coisas você encontrará o real sentido da vida. Então este é o alerta sonoro do livro de Eclesiastes. Há séculos e há gerações este livro vem alertando, geração após geração. Tente encontrar o sentido da sua vida, longe de Deus e sem Deus. Percorra todos os caminhos que se abrirem diante de você e você descobrirá que sem Deus e longe de Deus, todos os caminhos deste mundo terminam numa rua sem saída. E quanto mais você insistir em se agarrar a esta vida, em encontrar nela a sua satisfação, quanto mais a sua alma se lançar em busca do conhecimento, do prazer, do trabalho, do dinheiro, do poder, do status, da fama, do sucesso, do bem-estar, quanto mais você se agarrar a essas coisas, mais você as verá escorrendo por entre os seus dedos. Assim, quando você quer agarrar um punhado de areia e ver a areia lentamente correndo por entre os seus dedos, assim é aquele que quer agarrar-se a esta vida, e quanto mais agarra ao que essa vida dá, à procura de satisfação, mais vê a sua vida escorrendo por entre os seus dedos. Então existe alguém aqui que ainda está procurando o sentido da vida? Existe alguém aqui cuja alma está inquieta, insatisfeita? Existe alguém aqui que ainda não encontrou a razão de viver e que está procurando em todos os lugares, em todos os caminhos, em todas as fontes e sendo frustrado de novo e de novo e de novo? Pois bem, saiba que o que a sua alma tanto anseia e tanto deseja, você não encontrará em nenhum outro lugar, senão aqui, na presença de Deus e na palavra de Deus.
Por mais que o mundo queira nos arrastar, por mais que o mundo queira nos seduzir, mais uma oferta, mais um anúncio, mais uma notificação, mais uma janelinha abrindo na tela do computador ou do celular, com todas as ofertas relâmpago de prazer, de alegria, de felicidade e satisfação. A esta altura, você deveria estar ouvindo a vozinha de Eclesiastes dizendo, de novo e de novo e de novo, tudo sem sentido. Tudo sem sentido. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Este é o problema deste mundo. E como Eclesiastes chegou a esta conclusão? Bem, o autor nos diz, nos versículos seguintes, 9 a 12, ele nos conta um pouco do processo dele, ao investigar, ao pesquisar e registrar esse livro, bem como o seu propósito. Ouvimos no versículo anterior, no versículo 8, o refrão do livro. Mas aqui nos versículos 9 a 12, o autor, por assim dizer, abre o seu coração. Ele nos convida para o seu estúdio. Ele nos convida para a sua escrivaninha, onde ele gastou horas e horas da sua vida pesquisando e compilando todo o material que produziu este livro. Se isso fosse comparado a um filme, a uma produção cinematográfica, seria como o autor ou produtor nos levar para os bastidores, ver como este livro foi produzido e por quê. Estamos agora nos bastidores de Eclesiastes, e nada impede que o próprio autor tenha escrito essas palavras, apesar de estarem na terceira pessoa. Parece que é alguém diferente do autor falando aqui, não é verdade? Versículo 9, além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Muitos acham que seria outra pessoa, uma espécie de redator ou editor deste texto, falando sobre o autor do livro. Não necessariamente, pode ser o próprio autor escrevendo uma espécie de sinopse ou resumo, palavras finais dele, sobre como ele produziu esse livro e por quê. Então começamos pelo processo, versículos 9 e 10, ele nos traz algumas informações preciosas. Já no versículo 9, ele nos fala sobre a sua preocupação pastoral. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Veja só, as palavras deste livro não são as palavras de um estudioso, de um intelectual, fechado no seu estúdio, fechado numa biblioteca, sem interesse pelo mundo de fora, sem interesse pelas pessoas comuns que carecem de sabedoria neste mundo. Não é intelectual escrevendo apenas para uma elite. Não. É um sábio e um mestre preocupado em ensinar ao povo, em compartilhar o seu conhecimento com as massas, com as multidões que precisam saber qual é o sentido da vida neste mundo. Então vemos aqui algo do seu coração pastoral sendo derramado aqui no início do versículo 9. Não só a sua preocupação pastoral, mas a sua investigação pessoal. Ele continua dizendo que escutou, que examinou e colecionou muitos provérbios. Já vimos antes neste livro que muito do que o autor escreveu e descreveu, ele aprendeu por experiência própria, fez parte da sua vida. Mas aqui ele está dizendo que investigou além da sua experiência, colhendo do melhor da sabedoria do mundo antigo, examinando, pesando, escutando, colecionando tudo isso, a fim de que tivéssemos acesso ao melhor do que as melhores mentes produziram no passado, para a nossa edificação. E diga-se de passagem, não só neste livro de Eclesiastes, mas no outro, que é o seu primo, o livro de Provérbios, onde vemos muitos desses provérbios também colecionados para a nossa instrução prática, para ensinar o povo a criar seus filhos, a lidar com dinheiro, a se lançar ao trabalho, a fugir da preguiça, a saber conviver bem com o próximo, enfim, as implicações são inúmeras. Então vemos aqui o seu coração pastoral, sua investigação pessoal, e no versículo 10, a sua habilidade literária e a sua integridade intelectual. Veja só, versículo 10 diz: procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro.
que o autor está dizendo aqui? Que nada foi por acaso neste livro. Nenhuma palavra foi desperdiçada. Tanto na forma do livro, como no seu conteúdo. Tudo foi pensado. Tudo foi premeditado. Tudo foi organizado de uma maneira clara, simples, a fim de nos convencer das verdades aqui contidas. E mais, ele está dizendo, tudo que você lê, já leu e lerá de novo algum dia, você pode confiar, porque confere com a vida como ela realmente é neste mundo. Isso aqui não é apenas um experimento em sabedoria, não são apenas ideias de alguém que nunca viveu, não, são palavras de quem viveu, experimentou tudo o que havia neste mundo, pesquisou em todas as fontes e nos deixou as lições mais preciosas para sabermos viver bem neste mundo. Esse foi o seu processo, mas qual foi o seu propósito? Ele nos diz nos versículos 11 e 12. Primeiro, tudo que o autor de Eclesiastes examinou, pesquisou e colecionou, ele o fez primeiro para nos direcionar na jornada. É o que diz o versículo 11, a primeira parte. As palavras dos sábios são como aguilhões. E você sabe o que é um aguilhão? Você sabe para o que ele servia no mundo antigo? A imagem é de um pecuarista, um condutor de gado. O aguilhão é um instrumento em cuja ponta está algo pontiagudo, pode ser um prego, pode ser alguma ferramenta que ajude a tocar o gado. Quando o gado quer sair do caminho, quer sair da rota e correr para lugares perigosos e arriscados, é papel do condutor do gado, do pastor, o quê? Ir lá cutucar, seja ovelha, ou boi, ou o que for, o animal que for, para que ele volte para o caminho. E por mais que a guilhoada doa no momento, é para o bem daquele animal, para que ele não caia numa ribanceira, não se enfie num precipício. Assim diz Eclesiastes, são as palavras dos sábios. Elas podem doer, elas podem incomodar, mas elas estão lá para quê? Para nos manter no caminho. Alguém se dedicando demais ao trabalho, alguém se encantando pelas riquezas deste mundo, alguém com uma fome desmedida pelo prazer e pelo bem-estar. Então Eclesiastes está lá para quê? Para nos alfinetar, para nos trazer de volta para o caminho, para nos tirar da rota de perigo. Por mais que doa a palavra, por mais que incomode, é para o nosso bem, é para a nossa segurança, diz Eclesiastes. Assim são as palavras do sábio, como aguilhões, para nos colocar no caminho certo, para nos trazer de volta para o caminho que conduz à vida. Não só isso, o propósito aqui não é só de direcionar, mas também de instruir e de fixar a verdade em nossos corações, como pregos bem fixados. Não é esta a próxima imagem? Do versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados. Isso porque o mundo fará de tudo para nos arrancar da verdade, para nos desviar do caminho. E por isso que Eclesiastes repete de novo e de novo e de novo as mesmas coisas. É que nem um martelo batendo num prego, até que esse prego esteja bem fixado numa madeira e nada seja capaz de arrancá-lo de lá. É isso que Eclesiastes vem fazendo, vem martelando, vem pregando essas verdades. Nada faz sentido, nada neste mundo, longe de Deus e sem Deus, faz sentido. Nada fora do tempo e do propósito de Deus faz sentido. Só Deus é o Senhor do tempo, só Deus é o Senhor da vida. Então tema a Deus, alegre-se nele. Martelada atrás de martelada atrás de martelada, Eclesiastes vem fixando os pregos da verdade de Deus em nossos corações, para que ninguém seja capaz de se arrancar dali. Como aguilhões, como pregos e também como alertas. Versículo 12: cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais
deixa exausto o corpo. Calma, esse não é o lema do estudante preguiçoso. Não é o lema daquele que, não, diz a Bíblia, estudar demais é cansaço para o corpo. Não, esse não é o versículo do preguiçoso na Bíblia. O que o texto está dizendo é isso. É bom sim estudar. É bom sim buscar a sabedoria. Aí de você terminar o livro de Eclesiastes achando que não deve estudar mais, e pensar mais, e refletir mais sobre a vida. Mas tenha cuidado de achar que você encontrará um sentido melhor para a vida do que já foi dito em Eclesiastes, do que já foi apresentado aqui. O versículo 12 não é um alerta contra o estudo, mas o estudo sem fim, a pesquisa sem fim, que nunca se contenta com as respostas que a palavra de Deus fornece. Esse é o alerta. O alerta não é pare de estudar, não se dedique tanto aos livros. O alerta é, ao estudar e ao pesquisar e ao ler e pensar, cuidado para não ir além do que a Bíblia já definiu para nós como sendo uma vida sábia. Pode procurar, pode ler quem você quiser, o filósofo, o pensador que for, mas não pense que você encontrará alguém à altura, ou sequer que chegue aos pés, do que Deus já nos mostrou nas palavras deste livro de Eclesiastes, porque fazê-lo é pura canseira, é pura exaustão, diz Eclesiastes, levará a nada. Então, tendo nos falado do seu processo e do seu propósito, o autor de Eclesiastes nos traz um último detalhe importantíssimo, e eu não sei se você reparou, algo que eu pulei nesses versículos, algo que eu ainda não mencionei nos versículos 9 a 12, o que é? De onde veio toda essa sabedoria? Quem inspirou essas palavras? Para que elas servissem como aguilhões, como pregos, como alertas, grandes alertas na nossa caminhada. O autor nos diz no final do versículo 11, que tudo isso foi proveniente de quem? Do único pastor. Aqui nós vamos para os bastidores dos bastidores. Já estávamos nos bastidores Eclesiastes. Agora vamos para os bastidores dos bastidores. Quem estava por trás deste que escreveu este livro? Que diz o autor que tudo que ele examinou, pesou, colecionou, ele o fez não por inteligência própria, não por capacidade própria, não por sabedoria própria, mas por meio de quem? De onde veio toda essa sabedoria? De onde veio toda essa luz para a nossa jornada neste mundo? Não veio dele, mas veio de outro pastor, o único pastor, o supremo pastor. E quem na Bíblia é chamado de único e supremo pastor? O próprio Deus. Sim, no mundo antigo era comum comparar os reis das nações a pastores, a líderes de nações. Mas aqui, este rei de Israel está dizendo outra coisa, que não foi ele, ou qualquer outro rei, mas aquele que está acima de todos os reis, o único supremo pastor, aquele de quem o Salmo 23 diz que ele é o nosso bom pastor, ou Salmo 80, versículo 1, aquele que pastoreia Israel como seu rebanho, o próprio Deus. O próprio Deus foi quem inspirou essas palavras, quem dirigiu o registro das palavras de Eclesiastes. É dele que provém toda a sabedoria. Então, se já não tínhamos razões suficientes para valorizar este livro, para guardar suas palavras no coração, agora temos ainda mais, porque Eclesiastes não é apenas sabedoria antiga e atual, não é apenas sabedoria prática e pessoal, não é apenas sabedoria bela e verdadeira, porque não é apenas sabedoria humana, é sabedoria divina, é sabedoria do próprio Deus, o próprio Criador, o Senhor de toda a terra, que tudo criou e ordenou, compartilha conosco da sua sabedoria. Você não gostaria de saber como viver neste mundo? Então vá para o Criador, vá para o Senhor de tudo, ouça dele
O que significa viver sabiamente neste mundo? Aqui está, diante de nós, na nossa língua, em nossas mãos. Para onde mais você quer ir? O que mais você deseja das mãos deste Deus? Aqui está. Para que você não desperdice a sua vida, para que você não desperdice seus dias e seus anos nesta terra. O próprio pastor de Israel, o único pastor, se mostrando disponível para nos guiar pelo seu cajado, pela sua boa mão. Então, se alguém aqui ainda duvida da sabedoria deste livro, eu lanço o seguinte desafio: tente viver a sua vida diferente deste livro. Tente encontrar o sentido e o propósito desta vida no mundo sem Deus e longe de Deus. Pode tentar. Tente encontrar o seu próprio sentido, fazer o seu próprio caminho, inventar o propósito que você quiser para a sua vida. E o que você descobrirá, vez após vez após vez, é que Deus sempre está certo. A sua palavra nunca falha. Então, por mais que doa, por mais que desagrade de início, como aquela cotugada do aguilhão, por mais que fira a consciência e o coração, como um prego bem fixado, por mais que te contrarie de início, como um alerta de rua, uma advertência de trânsito, há uma promessa aqui. Há uma promessa para aqueles que se submetem às aguilhoadas, que recebem as marteladas, que ouvem os alertas do livro. Se você aceitar o desafio, parar de confiar em si, parar de confiar no que este mundo diz e passar a confiar nas palavras de Deus neste livro, aí você descobrirá o verdadeiro sentido desta vida. Pastor, qual é? Me diz logo. Eu preciso saber para que eu estou aqui, por que eu estou neste mundo. E a resposta está nos versículos finais de Eclesiastes, versículos 13 e 14. Tendo examinado o problema, tendo ouvido a descrição do processo e do propósito do autor deste livro, chegamos ao princípio fundamental da vida sábia neste mundo. Chegamos à conclusão, o próprio autor o diz no versículo 13: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, aqui está o princípio fundamental. É como se o pregador estivesse chegando ao final do seu sermão e dizendo: olha, se você não se lembrou de mais nada, se você já esqueceu das minhas histórias, dos meus exemplos, das minhas ilustrações, tudo bem, mas não se esqueça disso. Pelo amor de Deus, você gastou todo esse tempo, todas essas noites ouvindo este livro, semanas consecutivas ouvindo Eclesiastes. Se você esqueceu de tudo, mas se lembrou de uma coisa, lembre-se disso. Disso o quê? Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Tema a Deus. Tema a Deus, porque Ele é temível. Eclesiastes já nos disse por quê. Ele é o Criador de tudo. Foi Ele quem criou o universo. Ele quem define as estações da terra, é Ele quem define as épocas da nossa vida, é Ele quem tem o tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ninguém pode alterar os seus planos, ninguém pode se livrar da sua vontade soberana. Ele é o Criador de tudo e Ele é o juiz de toda a terra. Um dia todos nós estaremos na presença dEle, do Deus Santo, justo e temível. Por isso tema a Deus,
E como fruto do seu temor, da sua reverência, da sua consideração respeitosa por este Deus, expressa esse temor como? Obedecendo, honrando a Ele, seguindo os seus mandamentos. Por quê? Porque isso é o essencial para o homem. Literalmente o texto diz no original, porque isso é o todo do homem. Temer a Deus e obedecê-lo não é apenas parte da nossa vida. Não é só aquilo que você faz num domingo, ou numa quarta-feira à noite, ou alguns minutos depois de acordar e antes de deitar, com a Bíblia aberta e de joelhos dobrados. Não, diz o texto, temer a Deus e obedecê-lo é o todo, é a vida toda, é a essência, é a alma do que significa ser humano. Portanto, não temer a Deus e não obedecê-lo é desumano, contraria a nossa natureza, contraria o propósito pelo qual Deus nos colocou neste mundo. Por que Deus me criou? Por que Deus me colocou nesta terra? A resposta está aqui, para temê-lo e obedecê-lo. Tal qual inspirar e expirar. Deus concedeu cada respiração, cada fôlego de vida, inspirando e respirando, temendo e obedecendo. É para isso que Deus nos dá vida. O resto é resto. Afinal, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o juiz, é dele que vem a vida, e a Ele um dia prestaremos contas do que fizemos com a nossa vida. Não é isso que diz o versículo final? Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Deus nos criou, nos colocou neste mundo, nos deu fôlego de vida para que o temêssemos e obedecêssemos. E por que o mundo é a bagunça que é? Porque o mundo está na confusão e no caos que se encontra, senão justamente porque os homens não temeram a Deus e não obedeceram. Por que a nossa existência tão valiosa, de repente se tornou uma vida sem sentido e sem propósito? Porque demos as costas para o autor da vida, de onde vem o sentido e o propósito da vida. É por não temê-lo e por não obedecê-lo que este mundo se tornou sem propósito e sem sentido. Mas diz Eclesiastes, se o mundo esqueceu do início da história, se o mundo esqueceu das suas origens, se os homens acham que podem viver sempre longe do seu Criador, o mundo e os homens estão redondamente enganados. Pois assim como tudo começou em Deus, tudo terminará em Deus. O Criador é o juiz, aquele que dá a vida a todos, um dia pedirá contas de todos pelo que fizeram com a sua vida. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o essencial para o homem, porque um dia Deus trará julgamento. Tudo que fizemos e tudo que tiver escondido, seja bom, seja mal. Cada investimento, cada planejamento, cada prazer, cada lazer, cada recurso, ganho, poupado, o que foi gasto, cada oportunidade que aproveitamos e desperdiçamos, cada tweet e cada textão que lemos ou compartilhamos
ou produzimos? Cada postagem em público, cada mensagem em particular, cada vídeo, cada gif, cada meme, cada link que nós apreciamos ou repartimos. E por mais que você já tenha esquecido dessas coisas ou apagado isso da memória, ninguém apaga o histórico de Deus. Ele sabe de tudo. E um dia, tudo virá à tona. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Você crê nisso? Você realmente crê nisso? Você vive com o temor de Deus no coração? Você está preparado para encarar o juízo de toda a terra? Você está preparado para ficar de pé diante do Senhor, dos céus e da terra, para prestar contas a Ele do que você fez com a sua vida e ser examinado por dentro e por fora, ter a sua vida desnudada perante aquele que tudo fez, tudo sabe e um dia tudo julgará? Que diferença isso deve fazer na sua vida e na minha? Essa diferença. Tema a Deus. Tema a Deus. Tema a Deus, porque Ele é temível. E obedeça aos seus mandamentos, pois isso é o essencial para todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem, adulto ou ancião. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois isso é o essencial. O resto é supérfluo, passará. Então chegamos ao fim das palavras de Eclesiastes, mas não ao fim das palavras que este mundo produz. As trilhões de palavras, os milhões de volumes que produzimos todos os dias, quer por meios impressos, quer por meios eletrônicos, podem ser úteis para nos ajudar nesta vida? Possivelmente, mas nem sempre tão úteis para nos preparar para a vida que está por vir, a vida eterna, a vida na glória. Para isso precisamos algo mais substancial, de maior conteúdo, de maior peso e consequência nas nossas vidas. Precisamos da sabedoria antiga e atual, da sabedoria prática e pessoal, humana e divina, como a que encontramos no livro de Eclesiastes e por toda a Escritura Sagrada. Mas precisamos de algo ainda melhor, ainda maior que Eclesiastes. Nós precisamos de alguém em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Alguém ainda mais sábio do que o autor de Eclesiastes. Nós precisamos da sabedoria de Deus encarnada. Aquele que disse, quando veio a este mundo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está cansado de ficar correndo em voltas neste mundo, procurando, sem encontrar aquilo que satisfaz a sua alma? Você não está cansado do barulho e da bagunça deste mundo, da confusão e do caos da vida neste mundo? Você não está cansado de desperdiçar sua vida, seus anos, sua saúde, seu vigor naquilo que não satisfaz? Você já não está cansado desta vida, longe de Deus e sem Deus?
Pois se hoje a sua alma estiver cansada e sobrecarregada, aqui está Jesus Cristo, Senhor, que diz: venham a mim, aprenda de mim, e você encontrará descanso para a sua alma. Não há nada mais sábio, nada mais sensato que você possa fazer na sua vida do que entregar a sua vida a Cristo, render-se a Ele, depositar os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos aos pés do Senhor Jesus, o dono de toda a sabedoria, para que Ele te guie agora, como único pastor da sua alma. Às vezes as aguilhoadas, as marteladas, mas sempre te conduzindo para o caminho que leva à vida eterna. E não há um aqui que não precise deste bom pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós não precisamos dele apenas para nos ensinar. Ele não veio apenas para ser mais um mestre, como tantos. Ele veio fazer algo muito mais importante e mais precioso. Ele não veio apenas nos ensinar. Ele veio para morrer numa cruz. Ele veio tomar sobre si os pregos do Calvário. Para quê? Para pagar a dívida que era nossa, para perdoar-nos todas as vezes em que nos faltou o temor a Deus, a obediência ao Senhor, todas as vezes em que nós teimosamente e obstinadamente seguimos o nosso caminho, mesmo quando Deus estava nos aguilhoando e nos alertando e nos chamando de volta para si. Foi por isso que Cristo teve que ir para o Calvário, por criaturas insensatas, teimosas e obstinadas como eu e você, que ainda precisam aprender muito sobre o que significa temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Jesus veio para nos ensinar, mas antes Ele veio para nos perdoar, para pagar o preço no Calvário, morrer por nós, o bom pastor, derramando a sua vida por nós, ovelhas rebeldes, a fim de que pudéssemos ser o seu rebanho para todo sempre. E se hoje você carece do perdão do bom pastor, da sua graça e da sua misericórdia, se hoje você enxerga a sua falta de temor e obediência ao Senhor, Jesus Cristo está aqui hoje para te perdoar, para renovar a sua graça sobre a sua vida e te dar todo o temor que você precisa para seguir no caminho dele. Então, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. E qual é a conclusão? Tema a Deus. Tema a Deus. Tema este Deus. E obedeça aos seus mandamentos. Pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois esse é o essencial para todos nós aqui. Oremos. Se hoje o Espírito Santo lhe convence da sua falta de temor, da sua falta de submissão e obediência ao nosso Senhor e Deus, nós temos oportunidade neste momento para nos prostrar na presença de Deus. Se assim você o desejar, ficar de joelhos na presença do Senhor, clamar pelo seu perdão, pela sua misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de mim.
Tem misericórdia, Senhor, da nossa teimosia, da obstinação e dureza do nosso coração, em querermos insistir no nosso caminho, na nossa vontade, no nosso jeito e nosso tempo, em nossos planos e propósitos, quando o Senhor já nos revelou a Tua vontade claramente na Tua santa palavra. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, nossa presunção. Perdoe-nos a nossa falta de temor e obediência aos Teus mandamentos. Tal qual o bom pastor que conduz o seu rebanho, cutucando as ovelhas desgarradas, estreitando o nosso caminhar. Vem, Senhor, vem de novo, Senhor, nos colocar no caminho, o caminho estreito que conduz à vida. Vem de novo, Senhor, nos livrar dos perigos, dos riscos deste mundo tão encantador e sedutor, mas totalmente sem sentido, sem Ti, longe de Ti. Ó único e supremo pastor das nossas almas, vem nos trazer de volta para Ti mesmo, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Vem nos ensinar a viver neste mundo vil. Vem nos ensinar, Senhor, a viver em santo temor a Ti, em preparação para aquele grande dia, quando o Senhor virá, e todos nós prestaremos contas a Ti, do que fizemos nesta vida. Mas que em tudo encontremos o nosso descanso e a nossa paz em Cristo Jesus, aquele que tomou sobre si o castigo que nos era devido, o julgamento que pendia sobre nós. Te louvamos, Senhor, por Cristo Jesus, o bom pastor, que veio dar a sua vida por nós, suas ovelhas. E hoje, se houver entre nós, Senhor, aqueles que nunca antes se renderam à voz do bom pastor, que hoje o Senhor chame as Tuas ovelhas, chame os Teus eleitos, chame os perdidos entre nós, para se renderem a Cristo com arrependimento e fé. Chame estas almas, e lhes dê a resolução de se arrependerem dos seus maus caminhos, da sua tolice, da sua insensatez, da sua vida sem sentido neste mundo, para confiarem unicamente e inteiramente em Ti, ó Senhor, e na Tua santa palavra. Vem resgatar essas vidas, vem aplicar-lhes, Senhor, a obra de Cristo no Calvário, das ministrações do Teu Santo Espírito. Vem derramar-lhes da Tua graça irresistível, para que não resistam mais ao Teu chamado, Senhor. Dobra-lhes a vontade, conquista os seus corações e coloca-os no caminho santo que conduz à vida, para o louvor da Tua glória. E assim, Senhor, que possamos seguir juntos nessa caminhada, nessa jornada até o fim, chamando outros, instruindo outros, alertando outros na nossa própria casa, os nossos filhos, para que Te temam, Te conheçam e Te obedeçam como o único e verdadeiro Deus. Fugindo, Senhor, das ofertas deste mundo, fugindo, Senhor, das mensagens enganosas e fraudulentas deste mundo, e confiando somente em Ti e na Tua santa palavra. Ó Senhor, guia-nos pela Tua sabedoria neste mundo. Nós assim oramos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Todos que assim concordam, digam amém.